A paz contigo, a paz convosco. Quem vos fala é Robson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia. Amados videoconferencistas e irmãos, a música que vocês estão ouvindo de fundo é Praticando e Sendo Exemplo da Igreja de Deus, sétimo dia da Penha, do presbítero Sérgio. Nossa palestra de hoje, a saudação com ósculo santo. Lembre-se, quando eu citar os versículos escriturísticos das Escrituras Sagradas, aperte o pause do seu DVD ou do seu computador, leia e depois aperte play e prossiga a palestra. A saudação com ósculo santo. Palestra elaborada pela Igreja de Deus, sétimo dia. Leitura responsiva, Colossenses 3, de 1 a 17. Texto áureo. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Lucas 7, 44, 45. Então o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, o Messias, disse que Miriam de Magdala, conhecida como Maria de Madalena, ela jogou o seu perfume caríssimo nos pés do Senhor Yeshua de Jesus e saudou ele com ósculo, embora não foi no rosto, mas nos pés. Enquanto os outros varões não fizeram nenhuma saudação ao Senhor, nenhum ósculo santo. O objetivo da lição é considerar, junto aos amados irmãos e videoconferencistas, o sentido de mais este importante ensino da palavra de Yahvé, Deus, e sua valiosa extensão dentro do abstrato e concreto na vida dos servos de Deus. No verso áureo de hoje, observamos que o ósculo aparece dentro de um contexto que transmite a ideia de arrependimento, afeição, carência. Há a demonstração que Jesus dirige a Simão, fazendo alusão aos deveres da hospitalidade e modos de exteriorizar os sentimentos, como caracterizados naquelas atitudes da mulher, são mostras mais que revelantes da importância que o próprio Senhor Yeshua Jesus atribuía ao tema em questão. O contraste nas atitudes de uma mulher que nunca havia seguido a Jesus, o Messias e um amigo, ficou evidente e oportuno naquele momento. Jesus ensinou o fariseu, exortando-o para que ouvisse e sentisse a profundidade das expressões de amor manifestas naquela ocasião por uma pessoa da qual se via apenas o exterior. Então os homens olhavam para Miriam de Magdala, Maria Madalena, e não dava nenhum valor para ela. Mas Yeshua, Jesus falou que ela, que era a mais valiosa, que estava saudando com ósculo o Salvador, embora nos pés, mas estava saudando, foi a mais boa intenção dela. Então meditem, amamos a Yahvé Deus porque sabemos quem Ele é? Deus nos ama apesar do que somos. Como vemos as pessoas? Então, Yeshua, Jesus, viu o interior de Miriam de Magdala, de Maria Madalena, não o exterior. Então vamos fazer a primeira pergunta para vocês. Onde aparece o uso do ósculo como uma prática antiga? Não somente quando as pessoas se encontravam, mas quando despediam-se por um período longo e indefinido. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Os irmãos de Jacó e Esaú já não se viam por muito tempo, é o que podemos observar aqui em Gênesis 33, versículo 4, e o ressentimento de outrora, Gênesis 27, versículo 36 e 38, já não existia. Esse é um exemplo da saudação mais afetiva. Não simplesmente o sentimento de saudade, mas de compaixão, afeição e perdão que não impõe limitações.
Esses são exemplos demonstrados na aplicação oportuna do ósculo, Gênesis 45, versículo 15. Segunda pergunta a vocês, videoconferencistas. Como Arão cumprimentou a Moisés no monte de Yahvé Deus? Disse também Yahvé ao Senhor: Arão, vá ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Yahvé Deus e o beijou. Êxodo 4, 27. A saudação pode ser considerada comum entre os orientais, mas denota uma forma onde o sentimento fraternal contrasta com um simples aperto de mão. Quando Noemi despediu-se de suas noras, ela as beijou. O ato mostra um sentimento de carinho que abundava o coração de Noemi e a profunda consideração pelas mulheres que tivera por noras. Ruth, capítulo 1, versículo 9. Terceira pergunta. Em que momentos cabe o uso do ósculo santo? Vocês sabem? Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Lucas 7, 45. O uso do ósculo pode ser aplicado em situações especiais, como na visita de um irmão que há muito tempo não ouvemos, ao despedirmos de alguém para longa viagem, e talvez demoramos para vê-lo de novo ou nunca mais veremos, aos novos membros da Igreja de Deus, como um afetuoso ato de boas-vindas ao corpo de Cristo e também na ceia do Senhor. Isto não significa que sejam somente essas situações propícias para o ósculo. O verso acima demonstra que o ósculo era apreciado como um sinal de carinho e de boa recepção, e sua falta não passaria despercebida. Onde encontramos instruções dos apóstolos para a prática dessa saudação? A quarta pergunta que eu faço para vocês. Onde encontramos instruções dos apóstolos para a prática dessa saudação? Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saudam. Romanos 16, 16. A recomendação paulina nas epístolas paulinas faz com que a saudação não seja apenas um costume. Ele tinha o Espírito de Yahvé Deus e viu que era bom e necessário para os santos. Deve ser uma demonstração de profundo respeito e consideração. A hipocrisia e a malícia devem ser estranhas. A hipocrisia e a malícia devem ser um obstáculo a esta saudação, pois muitos são hipócritas e muitos maliciosos. Vou pôr aqui um parênteses, palavras minhas que eu iria agora colocar fora do contexto da Igreja de Deus. Quantos que eu vi aí na igreja do povo do Advento, que se diz que é do sétimo dia, hoje não tem mais o aperto de mão no rosto, ou seja, não tem mais o ósculo santo, que era o aperto de mão no rosto, hoje só se tem apenas o aperto de mão literal, porque os patriarcas do povo do Advento, da igreja adventista do sétimo dia, se tinham o ósculo santo. A única igreja hoje que tem o ósculo santo é os adventistas do sétimo dia. Estão perdendo já o costume do ósculo santo, estão se tornando como os adventistas do sétimo dia. Então os adventistas do movimento de reforma, os adventistas do movimento de reforma estão perdendo o ósculo santo. Então tomemos cuidado para a igreja de Deus do sétimo dia, a igreja de Deus também não perder o costume do ósculo santo. Por quê? A hipocrisia ou a malícia devem ser um obstáculo para esta saudação. Assim, pessoas estranhas, gentias ou contrárias à nossa fé ficam à margem desta prática. Segundo João 1,10. Judas a usou hipocritamente e para outro fim, para a traição. Lucas 22:48. Por causa disso que tem alguns religiosos por aí de alguns salões aí, o que acontece? Não se saudam com o ósculo santo porque dizem que Judas traiu, não tem nada a ver. Então, se for assim, também não tomaremos a ceia do Senhor, não participaremos do pão e vinho dos emblemas, porque Judas também tomou. Quanta besteira. Parênteses meu. Continuemos ao contexto da Igreja de Deus, com a palestra, a saudação com o ósculo santo. Outras passagens confirmam a recomendação apostólica. 1 Coríntios 16, 20, 2 Coríntios 13, 12, 1 Tessalonicenses 5, 26. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Caridade quer dizer amor. 1 Pedro 5,14.
A quinta pergunta, irmãos. Que prova temos da prática do santo ósculo nas Escrituras? Vamos ver nas Escrituras gregas. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-os ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. Atos 20, 22, versículo 25 também, versículo 37 e 38. Então Paulo estava se despedindo dos irmãos, e o que acontece? Porque não se veria mais ele, então o beijavam, quer dizer, o saudavam com ósculo. O ósculo reflete-se em um sentimento misto de angústia e emoção, e quando o irmão Paulo despede-se em meio às lágrimas, recebe o beijo como sinal do mais puro e intenso afeto que desfrutava entre os irmãos em Cristo. Então o ósculo pode ser um beijo de alegria, quando a gente encontramos alguém, um beijo de tristeza, de despedida ou de pesar. Quando José abraçou e beijou seus irmãos, escrituras hebraicas, Bíblia grega, Gênesis 45:15, as cenas exemplificavam um coração bondoso e cheio de caridade, Gênesis 45:15, que prevaleceu nas dificuldades mediante a nobreza do amor. Para terminar a última pergunta que eu faço, existe alguma recomendação prática em relação ao ósculo? Estamos considerando o ósculo como santo, portanto deve ser uma saudação exclusiva entre os santos. Então não devemos dar o ósculo santo, não se deve fazer distinção na aplicação do ósculo santo, não se deve fazer distinção entre a aplicação do ósculo santo. Todavia, se faz necessário observar alguns critérios. Para saudar alguém do sexo oposto, é necessário ter um coração puro e temente a Yahvé Deus, 1 Timóteo 5:2. Repetindo, para saudar alguém do sexo oposto, é necessário ter um coração puro e temente a Yahvé Deus, 1 Timóteo 5:2. Então podemos saudar sim as irmãs, não como falam os adventistas do sétimo dia do movimento da Reforma, congregação cristã, que não se pode saudar as irmãs com ósculo, ou que não é ósculo santo, que é só irmão com irmão, mulher com mulher. Onde está isso na Bíblia? Não existe. Saudai-vos os irmãos, quer dizer, irmãos, genérico, irmãos e irmãs você pode beijar, mas não com malícia. Evitar saudar pessoas que não são da nossa fé, que são gentios, que são pagãos, e membros cujos cônjuges não são convertidos. Então o ósculo deve se dar somente nos irmãos, como santo. Essa foi a palestra, a saudação com ósculo santo, palestra da Igreja de Deus, sétimo dia. A paz convosco, a paz contigo. Lembre-se, breve Jesus voltará.